a gente chegou em alguma coisa desse tipo, né? x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1 é a equação reduzida de uma elipse. E vocês se lembram um pouquinho de o que eram esses números, A e B aqui? Então, era uma elipse de focos F1 e F2 que eu coloquei, e aí a gente escolheu, né, o eixo dos x passando pelos focos e o eixo dos y aqui no ponto médio, né? Então, aqui ficou a origem e aqui o eixo y assim, né? E aí, nessa situação, este foco tem coordenadas C0, este foco tem coordenadas menos C0, aqui é a origem, tá? E aí, o que eu estava procurando aqui? Eu estava procurando pontos P de coordenadas x, y, eu queria saber onde estão, né, no plano, quais são os pontos tais que a distância até F1 mais a distância até F2 é uma constante. E essa constante era 2 vezes esse número A. Tá? Então, eu vou chamar aqui de D1 e D2. O que a gente procurou foi encontrar os pontos do plano, todos eles, né? Todos os pontos, tais que a soma da distância D1 com a distância D2 era 2A. E aí a gente fez um monte de contas, né? E aí chegou naquela equação reduzida. Tá? O que faltou aqui? Eu queria fazer algumas observações que ajudam a gente e vão ser úteis para outras situações, né? Nessa equação, x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1, vocês reparam que se um ponto satisfaz, se um par de coordenadas, né, x, y, você pega um ponto x, y que satisfaz a essa equação. Vocês concordam que o ponto menos x, y também satisfaz? Né? Porque a hora que você eleva menos x ao quadrado, nada muda aqui. Que outros pontos também satisfazem? Tem mais 2. Tem o x menos y e tem o menos x menos y. Isso daqui, como é que a gente interpreta geometricamente? RS. Se esse satisfaz, todos esses também satisfazem. Então, a figura, eu tenho um ponto P aqui. Se o ponto P satisfaz essa equação, o simétrico dele em relação ao eixo y também satisfaz, né? Esse aqui é o Q. O simétrico em relação ao eixo x também satisfaz. E esse outro aqui, o S, né? Também satisfaz. Tá bom? Então, tendo um, conhecendo um, você sabe todos esses outros. O que significa? Significa que para fazer o esboço do gráfico, basta considerar o primeiro quadrante. Se eu souber qual é o gráfico no primeiro quadrante, para x positivo e y positivo, depois é só espelhar em relação a x, em relação a y, né? E a gente espelha a figura. Então, o gráfico é simétrico. Bom, em relação aos eixos e em relação à origem, né? Tá? Isso basta, porque esse é consequência dos outros dois. Tá? E aí? Daí, bom, se eu considerar x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1, e eu quiser desenhar o gráfico só do primeiro quadrante, o que vocês fariam? A gente vai ter que voltar lá para o cálculo 1, né?
considerar que o y é função de x, no primeiro quadrante, o y é função de x. Daria para isolar, né? Eu posso isolar o y daqui. Y quadrado sobre b quadrado é 1 menos x quadrado sobre a ao quadrado. Aí, y quadrado é b quadrado, 1 menos x2 sobre a2. E, se eu quiser o y positivo, eu tenho y igual a raiz disso tudo. Agora, calcular a derivada para descobrir que a função cresce ou decresce, e depois derivada segunda para fazer concavidade, com essa expressão é complicada, né? A raiz é chata de trabalhar. Qual seria um jeito mais fácil? Eu fiz assim só para mostrar que dá para fazer. Dá para isolar o y nesse caso, mas o caminho mais curto não é esse, né? Qual seria o caminho mais curto para achar as derivadas? Derivação implícita. Se você derivar daqui, considerar que o y é função de x e derivar daqui, você chega rapidamente à expressão da primeira derivada e depois deriva de novo a expressão da segunda derivada. Tá bom? Então, eu não vou fazer todos os detalhes, mas o que a gente sabe é que para x entre 0 e a, né? Eu esqueci de falar uma coisinha. Mas os vértices, né? Aqui, ó, dá para achar, só olhando para essa equação, dá para achar as interseções com os eixos, né? Quando o y é 0, o x é mais ou menos a. Então, você tem aqui o ponto menos a, 0 e a, 0. E quando o x é 0, o y é mais ou menos b. Então, aqui tem um ponto 0b e em algum lugar aqui o ponto b0. Desculpa, 0 menos b. Né? E aí, uma outra coisa que também é importante reparar é que, pensando aqui, né? Eu tenho... Isso aqui é um número positivo, esse também. Tá certo? Então, eu tenho soma de dois positivos igual a 1. Significa que cada uma dessas parcelas está entre 0 e 1. Então, significa, em particular, que x quadrado sobre a ao quadrado está entre 0 e 1. Ou seja, o x está entre o quê e o quê? Se você pensar em x positivo, de 0 até a. Mas só assim, eu poderia considerar x negativo também, de menos a até a. Tá? Mas se vocês quiserem só analisar o primeiro quadrante, pega só x de 0 a a, que era o que eu estava pensando aqui. Se pegar o x de... Então, o gráfico todo, na verdade, isso que eu fiz para o x, analogamente a gente faz para o y. O y está entre menos b e b. Então, significa que o desenho dessa figura, né, o conjunto dos pontos que satisfaz essa equação, está dentro desse retângulo. Isso aqui é um retângulo, né? Aqui tem o menos a, menos b e b aqui. Então, a figura está dentro dessa faixa aqui e dentro dessa outra faixa aqui. Então, a figura está desenhada aqui. Tá? O que a gente está procurando está aqui. Bom, aí, seja por derivação implícita ou derivando aqui a expressão, tanto faz. Vocês, usando o que aprenderam lá no cálculo 1, vocês vão descobrir que nesse intervalo, para x entre 0 e a, a derivada primeira é positiva, é negativa, tá? E a derivada segunda também. O que isso quer dizer? Que a função decresce
com a concavidade para baixo. Então, pronto, né? Esse ponto, aqui era um ponto que era do gráfico, esse aqui também era um ponto do gráfico. Daqui até aqui ela desce. É isso. Essas duas contas aqui vão mostrar que ela tem que descer com concavidade para baixo. Aí ela vai fazer assim, e agora a gente vai usar essa observação sobre as simetrias e montar. Espelha para cá, espelha este, espelha aqui, e você tem a elipse. Tá bom? Esse aqui é o gráfico da elipse. A minha ficou um pouquinho torta, mas a gente sabe, ela não forma bico, né? Aqui ela é redondinha e simétrica, tá? Na dedução da aula passada, o b quadrado eu tinha definido como a quadrado menos c quadrado. Vocês lembram disso? Ou seja, b quadrado mais c quadrado era a quadrado. Tá? Bom, é uma soma de quadrados que deu um terceiro número ao quadrado. Se eu olhar aqui, ó, aqui tem uma distância A, aqui está a distância B, e este A aqui, ele é, se eu pensar no teorema de Pitágoras, né, ele poderia ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, o que a gente faz? Pega essa medida aqui, o ideal seria com compasso, deixa essa abertura, coloca aqui, põe assim, né? Aqui está o C, é um dos focos. Tá? Então, aqui é A, essa medida aqui, essa medida daqui a aqui, que é o A, ela se repete aqui, ó. Tá? Como se fosse a hipotenusa do triângulo de lados catetos B e C. Tá bom? Então, agora que eu já sei o gráfico, né? Então, aqui tem um valor B, aqui tem um A. Faz de conta que isso aqui é uma elipse, né? Como é que eu poderia descrever um ponto andando aqui em cima da elipse? Como é que eu posso fazer? Achar expressões, né? X em função de alguma coisa e Y, né? Equações paramétricas que descrevam isso aqui. Uma que a gente usa mais, ela é mais usada, a gente pode pensar assim, né? Eu tenho x sobre a ao quadrado mais y sobre b ao quadrado igual a 1, tá? E aí eu vou dizer assim que sempre que você tem soma de quadrados igual a 1, se você chamar esse pedaço de cosseno de algum ângulo e esse pedaço aqui de seno de algum ângulo, vai satisfazer, né? A soma dos quadrados é 1. Tá? Então, será que existe tal? O que acontece é que existe um ângulo θ, tal que x sobre a é cosseno θ e y sobre b é seno θ. Tá? Então, as equações paramétricas que a gente pode ter aqui são x é igual a cosseno θ e o y igual a b seno θ. Tá? Esse existe θ, a gente poderia dar a seguinte interpretação. Ó, eu posso considerar a circunferência de raio B centrado na origem aqui, ó, uma circunferênciazinha aqui de raio B, e uma outra circunferência maior de raio A. Faz de conta que isso é uma circunferência, né? Esse aqui é o raio A. Tá bom? Então, aí eu considero um ângulo θ aqui. Tá? Este ponto aqui
Vamos chamar de A e B. Aqui é um ponto A, aqui é um ponto B. Quais são as coordenadas do A? Se ele está na circunferência de raio A, como é que são as coordenadas dele? Ó, aqui é o raio é A, então é A cosseno θ, e aqui é A seno θ, certo? Então, as coordenadas do A são A cosseno θ e A seno θ. E as coordenadas desse B aqui? Que está é o mesmo ângulo, só que com um raio menor. As coordenadas de B são B cosseno θ, B seno θ. Bom, esse ponto aqui, os pontos, né, da forma A cosseno θ e B seno θ, eles são os pontos da elipse que têm a mesma coordenada x do A e a mesma coordenada y do B. Tá? Então, esses daqui são os pontos P da elipse. Vocês se lembram o que é hipérbole? Dados dois pontos, que eu vou chamar também de F1 e F2, fixados, e fixado uma distância que eu também vou chamar de 2A, né? Fixado 2A, eu vou procurar o conjunto dos pontos P, então encontrar todos os pontos P de coordenadas x, y no plano, né? Tais que a diferença entre as distâncias é constante. Tá? E aí eu vou pegar a diferença em módulo. Então, eu tenho um ponto P aqui, essa distância aqui, D1, aqui uma distância D2, eu quero a distância de D1 menos a distância D2 em módulo igual a 2A. Novamente, se vocês escolherem os eixos, um dos eixos passando pelos focos e o outro passando perpendicular a esse e passando pelo ponto médio, né, supõe assim o sistema, escolhendo esse tipo de um sistema de coordenadas assim, vocês vão chegar fazendo as contas muito parecidas, tá? Então eu não vou refazer aqui. Vocês vão chegar na equação x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b² igual a 1. E aqui tem uma diferença que o b² mais o a² é a distância da origem até o foco. Esse daqui é C, né? Aqui mudou um pouco, tá? Vocês vão chegar aqui. De novo, essa figura, quais simetrias ela tem? Eu posso trocar x com menos x, não acontece nada. Se eu trocar y com menos y, também não acontece nada. Então, você pode refletir em relação ao eixo do x ou em relação ao eixo dos y e nada acontece. Tá? Então, ela tem essas duas simetrias. Portanto, eu posso fazer o gráfico só no primeiro quadrante, de novo. Tá? Aqui a gente pode... Vamos achar vértices primeiro. Como é que essa curva aqui intercepta o eixo dos x em que pontos? Se o y for 0, o que acontece aqui? Some isto. Então, vai ficar aqui x2 sobre a 2 é 1. E daqui a gente sai com x é igual a mais ou menos a. Então, eu tenho os pontos A0,
e menos a a zero são pontos da hipérbole. Tá? Agora, eu poderia fazer... Será que existe interseção com o eixo dos y? Não tem, né? Eu não posso fazer x igual a zero. Se eu fizer x igual a zero, dá oposto de um número positivo igual a 1. Isso não existe. Né? Então, não tem interseção e é pior, né? Se a gente escrever assim, ó, que x quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1 menos 1 mais y ao quadrado sobre b quadrado, escrevendo desse jeito, a gente vê que isto aqui, x quadrado sobre a ao quadrado, é sempre maior ou igual a 1. Tá? x2 sobre a2 é sempre maior ou igual a 1. Ou seja, x ao quadrado é maior ou igual a ao quadrado. Quando é que isso, para que valores de x isso acontece? Isso vai acontecer se o x for maior ou igual a A é um número positivo, né? Ou menor ou igual a menos A. Então, significa que o desenho da hipérbole está para fora dos números de... para fora dessa região de menos a, né? Bom, o A, na hora que vocês vão fazer a dedução, a gente percebe que o A é menor do que o C. Tá? O A e o C são números positivos, assim, né? Então, o gráfico passa por um ponto aqui, e um ponto aqui, que são justamente os pontos, eu vou chamar de A1, A2, né? Esses dois pontos aqui. Tá? E aí, de novo, usa cálculo 1 para descobrir que a primeira derivada é positiva e a segunda é negativa, lá no primeiro quadrante. Então, a hipérbole, eu tenho, então, x2 sobre A2 menos y2 sobre b2 igual a 1, eu tenho aqui o número A, o valor A, o C é um pouquinho maior, tá? E o que a gente vai ver é que, fazendo algumas contas, a derivada primeira é maior ou igual a zero se o x for maior que A. A derivada primeira é maior que zero, aí a segunda vai dar negativo, tá? Então, ela vai pegar deste ponto e vai fazer assim. E outra coisa também que vocês podem verificar é que essa curva aqui tem uma assíntota, que a reta y é igual a b sobre a x é assíntota. Então, assim, ó, acho que aqui não vai dar certo, ó. Fazer mais bonitinho. Isso aqui no primeiro quadrante. Aí é só rebater. Digamos, esse número C que está aqui, ele é também esse valor aqui, ó. É como se eu pegasse o compasso e descesse aqui, tá? Isso aqui é C. E isso aqui é B. Então, o B sobre A, que é a inclinação da reta, né? O coeficiente angular da reta, você enxerga, se você fizer esse retângulo, no eixo dos x é a medida A, e no eixo dos y a medida B, e aqui está a reta que é a assíntota. Tá bom? Isso aí ajuda a... Conhecendo a assíntota, você faz um desenho melhor da hipérbole. Né? Então, a hipérbole, ela, desenhando inteira, né? Ela vai ficar assim, uma hipérbole, já fazendo toda a figura, né? Já com as simetrias. Então, esse pedaço aqui a gente deduz usando o que a gente aprendeu em cálculo 1, e agora rebate aqui, porque eu posso trocar y com menos y, né? E rebate para cá, troca x com menos x, a hipérbole tem essa aparência.